Neste momento, nós daremos início ao painel E se pudéssemos olhar para a diversidade de outra forma? Essa é a discussão que vai acontecer a partir de agora no nosso palco. Convido para que venha então ao palco fazer a mediação desta conversa Olegário Araújo, que é cofundador da Inteligência 360, professor e pesquisador do FGV-SEV. Também participa deste painel a Gabriele Salvetti, que é Head of People do Super das Frutas, com loja operada 100% por mulheres. Convidamos também para que venha fazer parte do nosso painel a Sandra Takata, presidente do Instituto Mulheres do Varejo. E também participa o Ricardo Gomes, embaixador do Eles por Elas no Instituto Mulheres do Varejo e diretor executivo C+, Neurocomunicação e Desenvolvimento Humano. Sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos então dar início ao nosso último painel do dia, que tem como tema E se pudéssemos olhar para a diversidade de outra forma? Vou passar a palavra para o nosso mediador, Olegário Araújo. Olá, boa noite. Bom, pessoal, muito bom estar aqui de novo com vocês num tema extremamente importante, comprovado no mundo com pesquisas, com estudos científicos, a importância da diversidade para as organizações. Então, nós estamos falando aqui de como ter um ambiente diverso. O diverso tem diferentes abordagens, experiência, diferentes faixas etárias, histórias de vida, etnia, enfim, gênero, porque a gente precisa trazer para dentro do nosso ambiente o mundo. O mundo está aí. Eu estava aqui lembrando uma história, que é uma história que fala a nova roupa do rei. Você já ouviu essa história, essa fábula? A nova roupa do rei, não? Isso. A nova roupa do rei, que o rei queria ter uma roupa nova, né? E ele contratou lá alguém para falar e desenhar a roupa. E foram 2 picaretas lá. Ah, já sei o fim da história. Né? Pensei que fosse uma nova versão. Não, não é a nova versão. 2 picaretas. E esses 2 picaretas não criaram uma roupa nova, não. Eles enganaram e, aparentemente, o rei estava com a roupa bonita e todo mundo concordou. Até que saiu na rua uma criança e falou o seguinte, mas o rei está nu. Não tinha uma roupa nova. Então, falar de diversidade é falar de algo que já está acontecendo e tem pessoas que se recusam a ver. Mas eu vou passar aí para você, Sandra, como presidente do MDV, para a gente começar aqui nosso bate-papo. Só para a gente fazer um link também com o painel anterior, falando de uma pesquisa aí sobre assédio, depois a gente continua, mas só para fazer esse link, lá dentro do Instituto Mulheres do Varejo, e a gente está falando para os varejistas que estão aqui e para os varejistas que estão assistindo aí simultaneamente, que estamos criando um canal de denúncias que vai ser apartado das empresas, mas que as empresas podem fazer parte, então que vocês entrem em contato pelo nosso site, ou pelo LinkedIn, ou pelo meu mesmo LinkedIn, ou redes sociais, para que a gente possa falar sobre esse assunto que é necessário, como as advogadas disseram aqui, omitir sai muito mais caro. Isso é lei hoje. Quando a gente fala sobre essa questão da e se pudéssemos ver a liderança de outra forma, eu gosto sempre de trazer essa provocação que eu aprendi com Carlos Piazza, que é um dos futurista, que ele me disse numa conversa que eu tive com ele 1h30 por telefone, e ele me disse, e eu perguntava assim, mas como? E por quê? E ele disse para mim assim, futuristas não perguntam como e por quê, Sandra, mas perguntam e se
E caiu uma ficha muito grande para mim. E quando a gente fala o IC, realmente a gente tem várias possibilidades na nossa frente. E quando a gente fala, e se eu contasse para vocês que a partir de 2030, aqui no Brasil, a nossa taxa de natalidade vai começar a diminuir? Como é que a gente vai fazer daqui a 10 anos ou daqui a 20 anos para que a gente tenha clientes na nossa loja numa geração? A gente vai ter uma geração mais envelhecida. Será que a gente está preparado para isso? E se, isso eu aprendi com Luciana Moura, que também está aqui, e se eu dissesse, perguntasse para vocês, se dissesse para vocês que nós mulheres hoje, porque cientificamente isso só é possível com as mulheres, que a gente faz um trabalho voluntário para a sociedade de engravidar e trazer um cidadão saudável para a sociedade. Porque esse é o nosso papel, não é? Só que, no entanto, com as mudanças que ocorreram, a gente traz preconceito contra mulheres grávidas no corporativo. A gente tem de voltar antes do tempo de amamentação, é recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Como é que a gente exerce, então, esse papel de criar um cidadão saudável que será o nosso futuro cliente, que irá consumir nas nossas lojas? E quando a gente faz essa pergunta, é que a gente pode trazer várias respostas na questão também da diversidade. Comecem a fazer essas perguntas para que a gente possa mudar o nosso mindset. Esse é o nosso papel como líder. E acho que é isso, Alex. Nossa, muito bem. Isso me deu um gancho agora, viu, Sandra? Gabriele, e aí? E se a gente tivesse uma loja, como é que é essa experiência? E se a gente tivesse uma loja só liderada, atuada, operada por mulheres, e se? Boa tarde, pessoal, tudo bem? Não vai passar? Então não tem problema. Boa tarde, pessoal, tudo bem? A gente tinha trazido uma apresentação bem rápida, com umas fotos bem legais para mostrar, mas não deu certo, então deixa. Me chamo Gabriele, eu sou a segunda geração de uma empresa familiar. A minha mãe até está sentada na primeira fileira, né? Sempre está junto quando tem esses eventos. E a gente hoje é formada, hoje quem cuida das lojas é eu e o meu irmão. E ano passado, no início de 2022, ele, que é um homem, né, que é o diretor da empresa, o CEO, teve a ideia de criar uma loja 100% feminina. Então, a gente pode ver que, sim, existem homens que abraçam essa causa. Por exemplo, o Ricardo, que faz parte do Instituto Mulheres do Varejo. A gente tem homens que abraçam essa causa, isso é muito bom. Então, isso é bom até para não usar como desculpa, né? Eu não posso iniciar uma causa porque eu não sou mulher. Então, a gente teve essa ideia, ele teve a ideia, a gente abraçou e fomos para cima. Para abrir uma loja 100% feminina, a gente precisou, claro, criar benefícios, porque é muito fácil falar que vai abrir uma loja 100% feminina e não criar benefícios para isso, né? A gente criou benefícios como extensão da licença maternidade, um espaço totalmente gratuito para as mães deixar seus filhos das 7 horas da manhã às 7 horas da noite, de segunda a sábado, incluindo feriado, onde ela não precisa levar e gastar com alimentação para os seus filhos. E esses dois benefícios, em especial, foi o que fez a nossa abertura da loja em novembro de 2022 ser um sucesso. E fez com que fosse fácil conseguir colaboradoras nas entrevistas para formar a equipe. A gente sabe que hoje, sim, é um problema a nossa conseguir colaborador para trabalhar, a mão de obra está escassa em tudo que é lugar, todo mundo concorda comigo, né, eu tenho certeza.
Só que esses benefícios fizeram aparecer pessoas novas, rostos que a gente nunca tinha visto nas entrevistas, sendo que a nossa cidade tem 10 a 13 mil habitantes. Então, a gente conhece todo mundo. A princípio, conhecia, né? Pensava que conhecia todo mundo. E a gente começou a ter essa ideia e começamos o quê? Com treinamentos. Porque a gente sabe que a gente não encontra mulher, por exemplo, no setor de açougue. É um setor que a gente nunca vê mulher. Se vê uma, e olhe lá, né? Mas, para isso, o setor de açougue, setor de depósito e outros setores, a gente teve que fazer o quê? Treinamentos. Treinamentos teóricos e treinamentos práticos. Como a gente já tem a nossa loja matriz na mesma cidade, a gente fazia os treinamentos teóricos. As mulheres que gostavam e queriam trabalhar com a gente trazia para dentro da nossa loja matriz e fazia treinamento na prática. Por exemplo, a gente teve diversas mulheres trabalhando ali na nossa loja matriz por 6, 7, 8 meses, para elas se qualificarem para a abertura da loja em novembro, elas já estarem aptas a conseguir tocarem a loja e trabalhar com excelência. A nossa loja, ela tem 1.500 metros quadrados, ela é toda decorada com uniformes, paredes, frases motivacionais, paredes instagramáveis, tudo com foco feminino. Então, a loja foi 100% pensada nisso. Obviamente que, de vez em quando, dá um problema, alguém falta, daí a gente tem que procurar outra pessoa para suprir a necessidade, mas está dando certo e isso daí é um sucesso. Muito bem. E, Gabriele, a sua história eu considero simplesmente inspiradora, porque vocês colocaram algo, um lugar onde vocês queriam chegar e foram construindo, passo a passo, esse caminho, superando os obstáculos. Conta pra gente um pouco dos obstáculos que vocês foram encontrando aí, as reações das pessoas, né? E até a sua transformação, que eu acho essencial, né? Porque, para mim, assim, case da Gabi quer dizer, a Gabi é um case, o Super das Frutas é um case, justamente por uma transformação social que eu acho que é geracional, que vem muito do seu mindset, do seu irmão nisso tudo. Então, a gente teve após a gente criar a ideia e fazer a divulgação, a gente teve muitos haters, né? Que falavam diversos tipos de coisa, por exemplo, então, eu não posso comprar nessa loja porque eu sou homem, ou diversos comentários muito negativos. A cidade inteira ficou em choque e muita gente não gostou. Não gostou, disse que isso daí, como é que vocês querem diminuir a diversidade fazendo uma loja 100% de mulheres? Não existe. Mas o que deu mais motivação para nós foi que a gente teve muito comentário positivo. Muita gente abraçou a causa e o que deixava a gente mais feliz eram as colaboradoras. Nos dias das entrevistas e depois da contratação, elas fazendo treinamento, por exemplo, dentro do açougue, da loja matriz, elas fazendo os treinamentos e elas muito inspiradas e muito contentes pela realização da loja nova. Elas falam, a loja é minha, a loja é nossa. Onde é que eu trabalho? Eu trabalho na minha loja, que é só mulheres. Então, foi muito inspirador, foi muito legal. Creche. Ah, tá. A gente tem como eu já falei, um dos nossos benefícios é o nosso espaço de lazer e recreação, onde as mães deixam os seus filhos. A gente teve, durante esse ano, e o ano passado, a gente teve, por exemplo, alguns problemas que não estavam, a gente não tinha imaginado o que ia acontecer. Por exemplo, eu contei para a Sandra, em outro momento, que teve mães que, por causa do espaço de lazer e recreação, elas pediram demissão. E a gente achou meio estranho, né? Bom, a gente dá um benefício e uma mãe sobe no departamento pessoal para pedir demissão. Uma coisa que não faz sentido. Então, a gente vai atrás para descobrir o que aconteceu. Aconteceu o quê? No espaço de lazer e recreação, muitas mães, claro que não tem uma certa condição financeira, para levar coisas de maior qualidade para os seus filhos. E daí, o pessoal do espaço reclamou para uma mãe, tem uma roupinha suja, ou outras coisas do tipo. E as mães estavam com medo do quê? Que o pessoal do espaço, por exemplo, chamasse o conselho tutelar, porque é uma coisa bem delicada.
Então, tinha mães que estavam pedindo demissão no departamento pessoal com medo de um conselho tutelar ir até a casa das mães. São coisas que obviamente, que ninguém ia chamar o conselho tutelar, mas a gente pode ver que a gente entra dentro da casa do colaborador. A gente não trata só dele, a gente trata dele, da família dele, do marido dela, dos filhos dela. Então, é um assunto bem delicado que, obviamente, a gente conseguiu solucionar. A gente trouxe essa mãe de volta para trabalhar com a gente, conversou com o pessoal do espaço, explicou para ela que não ia ter, ninguém ia chamar o conselho tutelar, mas foi uma situação bem delicada. E aí um papel importante, que é a escutativa. Ou seja, não se contentou simplesmente com a pessoa, tá bom, demito, né, que poderia ser uma reação, entre aspas, normal. Não, você foi lá e falou assim, e se a gente fizer alguma coisa para ficar, né, aproveitando o nosso tema? Né? Sim. Se eu posso fazer algo diferente? E aí, essa é a empatia, é de entender a necessidade, a dor do outro, e ver o que a gente traz para dentro da organização, o que faz diferente. Ricardo, você como estudioso do comportamento humano, como é que a gente junta, né, tudo que a Sandra trouxe, que a Gabriela trouxe dessa experiência dela, você como estudioso do tema? Boa noite a todos. Eu estou feliz em ter passado esse dia aqui ouvindo isso, e em nome de Bruna Falani, eu vou saudar todo mundo que está aqui, todo mundo que está também na transmissão, e dizer que interessante como diversidade não é uma coisa nova. Eu fico me perguntando por que não está funcionando bem ainda. Não é nova, nunca foi. A diversidade, ela necessariamente, Olegário, ela faz parte da natureza. Porque se eu for observar como é que a natureza, todo mundo que está aqui faz parte da natureza, não existe nada fora da natureza. Mas se eu for observar como é que as coisas foram evoluindo, como a sociedade, como a natureza foi evoluindo, a natureza evolui em passos. O primeiro é se expandir, se fazer presente. Então, primeiro as coisas aparecem na natureza. Aí é assim, se aparecer uma coisa, ela pode ser destruída. Então, o que a evolução faz? Ela torna diverso, para evitar a eliminação. É o segundo passo. E o terceiro é se tornar complexo dentro da diversidade. As pessoas estão chorando porque nós estamos ainda falando sobre diversidade, mas ainda nem estamos no passo complexo. E já estamos complexos dentro do passo que estamos. Então, a diversidade, ela é natural. É da natureza. E aí eu fico me perguntando, e pergunto aqui para os senhores, por que não está funcionando dentro das empresas? E essa é uma conta que eu considero bem interessante. Porque, veja, eu tenho a impressão que nenhuma pessoa que está aqui, ela gosta, quem já teve um relacionamento, que alguém já... Isso já aconteceu comigo. Ter um relacionamento com alguém que já teve um relacionamento antes de mim. E a pessoa olhar para mim e ela me tratar e me cobrar de coisas de uma conta que eu nunca fiz. Ter cuidados comigo do qual eu nunca demonstrei nenhuma tendência a ter o comportamento. E o que acontece? Quem aqui gosta de pagar uma conta que não fez? Então, o discurso, ele é... Eu gosto de dia a dia, vocês conhecem, sabem disso. Então, o discurso, ele é necessário, ele é verdadeiro, quando nós falamos que temos uma dívida histórica mesmo, e temos que pagar, e temos que consertar, esse discurso ele é verdade, ele é natural, ele é verdadeiro, porém, individualmente as pessoas não sentem que fizeram a conta. Então elas não engajam. É muito bonito, é muito legal, mas pessoalmente as pessoas não engajam. E aí eu falo especificamente pelo trabalho que eu faço com os homens. O que vem acontecendo? Nós estamos conversando com os homens o tempo todo, mas individualmente ele fala, nossa, eu concordo. E por que não engaja? Porque individualmente ele não sente que fez a conta. E aí nós estamos utilizando o que o Fred trouxe esse assunto hoje aqui, sobre vieses, que as mulheres têm começado a despertar muito mais para esse assunto, mas os homens ainda não, e não estão sabendo que estão agindo
de uma forma do qual eles acham que tem clareza, mas não tem, é só atalho. Atalho da natureza. Porque se nós estamos aqui, como a Sandra falou, o Homo sapiens sapiens está aqui no tempo que está, 98% vivendo dentro do mato, da savana, e 2% na civilização, é óbvio que o meu comportamento não é de civilização, é de savana. Então, tem um monte de atalhos, Olegário, para fechar, tem um monte de atalhos que acontecem e que os homens estão, principalmente os homens, eles estão vivendo, atalhando as coisas para poder fazer funcionar tudo muito rápido, porque esse assunto diversidade, ele é um assunto emergencial. E nós estamos utilizando o viés errado, atribuindo às pessoas uma responsabilidade que internamente elas não sentem que têm. Então, talvez o viés correto seja o que eu falei para a Sandra outro dia, contribuição. Nós temos que trabalhar, quem já está no jogo tem que fazer de uma forma em que as pessoas que estejam fora do jogo comecem a se perguntar por que não estão dentro. E talvez assim nós vamos conquistar melhor. Perfeito. E a diversidade, né, pessoal, é essencial. Aliás, a ideia o ser humano só evoluiu diante da cooperação, e a cooperação implica que nós somos diferentes, né? Até para existir, porque nós não somos mais rápidos que o tigre, não somos mais fortes que o elefante, que o rinoceronte, e, no entanto, nós fizemos diferente. E esse fazer diferente é que entra nesse contexto. Eu vou dar mais um passo aqui, até porque a gente precisa aterrissar isso dentro do mundo dos negócios, que precisa entregar aí o resultado. Sandra, vamos lá, vou começar por você, mas sintam-se à vontade. Quais os benefícios para a sociedade e colaboradores do negócio da gente abraçar o diferente e ver que ele está somando para o negócio? E se a gente pensar diferente, como é que isso é bom para o negócio? Olha só, outro dia eu vi um caso num resort para classe AA, que um casal fez o check-in e disse para a recepcionista: a única coisa que nós pedimos é que a gente não quer ser atendido por negros. Numa sociedade que a gente está, o que a gente faz normalmente? É o que a Janaína falou, de repente, a gente tira o assediador e bota para outra unidade, né? Então, a gente esconde as pessoas negras que estão na operação? Ou a gente educa a sociedade? E, nesse caso, quando a gente fala para o casal, se é isso que vocês querem, então não é aqui que vocês vão se hospedar, por mais classe A, ou por mais dinheiro que seja, a gente começa a reeducar a sociedade. Então, que vocês comecem a tratar o que é inegociável dentro das organizações, porque aí sim a gente vai começar a ter os benefícios sociais. E a gente não está falando só dos colaboradores, mas a gente está falando do nosso entorno. Nós estamos falando dos valores aí, né? Dos que valores que são essenciais, como o respeito. Justamente. E quando a gente acata e, de repente, tira... Se eles tirassem os negros da operação, isso não muda. A gente precisa mudar e transformar e não ter medo. Porque, aliás, na verdade, isso é crime, né? Porque é racismo. Gente, se a gente for ver por ler, é racismo. Mas o que a gente faz? Não, a gente tira da operação, faz uma coisa velada, e não muda. A gente esconde, ao invés de fazer essa transformação. Ou seja, acatar a lei. O que a gente está falando, e o Fred mostrou da questão da diversidade, nós, mulheres, também, não estamos fazendo mais do que é de direito nosso. É nosso direito. Então, os benefícios que se tem, a gente está falando da questão da riqueza, mas é uma questão social de poder mudar totalmente, reeducar a sociedade inteira para trazer abundância para todo mundo.
Alguém comentou, eu acho, foi o Karnal até comentou da questão japonesa. Tem uma questão de colaboração que eu, enfim, tenho ascendência japonesa. E olha só que interessante, né? A gente viu durante a Copa que os japoneses recolheram os lixos, né, nos estádios. Quando há, por exemplo, um banheiro público e você mora ao redor de uma praça, vamos dizer assim, se faltar um papel higiênico, porque a prefeitura, de repente, sei lá, falhou por alguma coisa, um morador vai lá e coloca o papel higiênico da sua casa. Isso é pensar coletivamente. E é isso que eu falo da questão da diversidade do coletivo, que a gente precisa estar atento, que é essa disciplina, né? E o olhar para o outro que muda. Acho que é isso, Olegas. Então, exatamente, a diversidade, ou a diferença, que vai fazer a diferença, inclusive, das empresas, começando por esse respeito pelo ser humano, né, que a gente precisa praticar. Gabriela, alguma coisa que você queira complementar nesse tema, enquanto empresária, executiva, que está lidando no dia a dia? Então, eu também quero citar um exemplo. Na nossa loja, no ano passado, a gente contratou uma colaboradora trans. E para a nossa cidade de 10 a 13 mil habitantes, foi um tapa na cara, vamos dizer assim. O pessoal, os próprios colaboradores, acharam incômodo, não estavam gostando da situação. Alguns clientes também não achavam legal, vamos dizer assim. E quando a gente inaugurou a nossa loja nova, que era 100% feminina, ela foi trabalhar lá. Então, assim, é aquilo que a Sandra disse, educar a sociedade. Foi uma situação diferente, que ninguém estava habituado nos primeiros meses a lidar, mas depois de 1, 2, 3, 4, 5 meses, todo mundo já sabia lidar com a situação. E não tinha mais esse preconceito entre os colaboradores, os clientes, eles já estavam acostumados. Então, é questão de tempo e é questão de educar a sociedade. É muito interessante. Gente, o novo sempre assusta. Eu vou deixar para o Ricardo falar disso, mas quando inaugurou o primeiro supermercado no Brasil, nos anos 50, teve protesto, porque era novo. Para a gente hoje o supermercado é tão normal, né? Mas teve protesto quando o novo chegou, o diferente chegou. Fala um pouco para nós dentro desse contexto aí do novo. É uma pergunta, eu gosto de fazer pergunta, e como é que nós vamos promover aprendizado sem prática? É como você imagine o que você faz de esporte? Eu sou ciclista, mas eu sou ciclista não praticante. Eu não ando de bicicleta, mas eu sou ciclista. Então, para você ter aprendizado em alguma coisa, você tem que praticar. Como é que nós vamos ensinar, educar as pessoas a conviver com uma colaboradora trans sem uma colaboradora trans? Acontecendo aqui na cabeça. O lugar onde você, eu e cada um que está aqui cria todos os scripts, todos os personagens, todo mundo fala o que você quer. Como é que isso vai acontecer? Então, nós precisamos ficar confortáveis em lidar com situações desconfortáveis. Não tem outra forma de aprender, Olegário. Eu preciso ter contato. Isso é importante para o aprendizado. Perfeito. Porque, do outro lado, estamos falando de um ser humano. E se a gente quiser ficar mais frio no negócio, Sandra, de um ser humano que consome, né, que vai se alimentar, né? Imagina como esse ser humano se sente trabalhando lá na loja da Gabriela e passado essa fase dessa tempestade, né? O ser humano que conquistou respeito, né? E você sabe de uma coisa? Olha só o sucesso que a unidade da Gabriela faz. Quantos habitantes tem a sua cidade? Em torno de 13 mil habitantes. Ela tem post nas redes sociais que tem 14 mil curtidas, gente. Vocês sabem o que é isso? A cidade inteira, ou mais, na verdade, ao redor, a região inteira, está vendo o trabalho diferenciado. Outro dia eu escrevi, eu adoro escrever, eu adoro contar o case da Gabi, e eu fui escrever açougueiras. O Google me deu um vermelhinho lá no Word, porque a palavra açougueiras não é comum. Então,
Gente, O viés já está ali, né? O viés já está lá, né? Então, eu até falei assim, será que eu esqueci um I ou um E? Escrevi açougueira? Não, eu fui ver, não. Era porque açougueiras não é comum. E você muda, na verdade, capacitando. Eu nunca entendi, por exemplo, porque não existem padeiras. E as mulheres são. E as mulheres cozinham, né? Eu sei que na sua loja os clientes até admiram, por exemplo, das mulheres atendendo, das mulheres dando dicas na hora de fazer, né, uma receita, e que tem sido muito bem-vindo. Então, tem um olhar feminino também, colabora, e que puxa, nunca ninguém pensou em... E se capacitássemos mulheres para serem açougueiras e padeiras? Né? Então, a mudança começa por aí. Né? Então, assim, olha só o sucesso hoje que a Gabriele traz. A unidade dela é um fenômeno. Vocês acompanham, depois acompanhem as redes sociais no Insta, enfim, para ver o que ela tem feito. E as mulheres grávidas lá fazendo dancinha no TikTok, enfim, tudo mais. Então, quando a gente fala em centralidade humana, nós estamos falando desse desafio da transformação, que você fez isso. Eu vou começar por você. Quais as janelas de oportunidade que se abrem para o negócio ao se pensar diferente? Como é que você, né? Você é teu irmão, né? Estou falando de você porque você está aqui, mas sou fã do teu irmão porque ele também abraçou tudo isso, né? Junto com você. Então, se abre muitas. Eu estar aqui é uma janela, é uma oportunidade que antes eu nunca tive. Então, está aqui o exemplo. Eu e a Sandra, a gente já está indo para diversos estados do Brasil e mostrando essa diversidade e mostrando que dá sim para fazer na prática. Então, estou utilizando eu como exemplo, que eu estou maravilhada com tanta gente que nos procura eu e procura a Sandra, para pegar dicas. Como a gente faz para botar as mulheres no varejo? Como é que hoje o supermercadista me pediu? Qual que é o teu segredo? Qual que é o teu segredo para conseguir esse tipo de coisa? Então, isso daí é uma das coisas que abriu uma janela que abriu muito grande para mim, e eu fico muito contente de poder ajudar e dar ideias para outras pessoas que também querem melhorar e ter esse leque aí de diversidade na sua loja. E vai no tema que o Ricardo adora, que é a comunidade de prática, né? Porque isso é praticar também, né, Ricardo? Esse caso da Gabi, ele é extremamente interessante para mim, como uma pessoa que estuda a área, porque muitas pessoas, e a Gabi mostra isso para nós, muitas pessoas procuram para saber como ela faz, porque antes elas não sabiam que era possível fazer, porque não tem uma coisa que eu gosto de falar, que é previsibilidade no cérebro. O cérebro ele só trabalha com previsão. Se não tiver previsibilidade, ele não vê. E quando a Gabi chega e mostra que é possível fazer um supermercado 100% operado por mulheres, ela cria uma previsibilidade nas pessoas que as pessoas não sabiam. E pela quantidade de pessoas que procuram para saber como ela faz, esse é um dado muito interessante para mim. Porque talvez as pessoas queiram fazer. Todo o processo de mudança, ele vai ocorrer basicamente em 4 fases. A primeira é perceber. A segunda foi dito aqui já. A segunda é querer. A terceira é saber o que fazer. Muita gente não sabe. E a quarta, obviamente, fazer. Excelente. Gente, um dos temas que se discute em administração chama vantagem competitiva. Como é que eu crio? Vantagem competitiva é ser diferente do concorrente. E você definitivamente criou algo que é diferente dos concorrentes. E eu arrisco a dizer uma coisa, não é simples de copiar, porque tem uma mudança, tem a ousadia e tem uma mudança de mentalidade que você e seu irmão abraçaram nisto. E arriscaram, porque não vai ter mudança se a gente não arriscar também, né? Arriscar e lidar com quem não vai acreditar. Então, exige uma resiliência muito grande, né? E pensar no si e levar para a ação, né? Esse eu entendo como um grande desafio. Sandra, indo para aqui, para o nosso final, deixa eu começar com você, né? Que está aí, que lidera, que convive com uma diversidade de pensamentos, com crenças diferentes. Indo para a última pergunta aqui para você.
uma jornada tão importante como essa, como o próprio feito pela MDV, está ali o Eles por Elas e outras, a ouvidoria, enfim, tem tantas iniciativas. Essa longa jornada precisa de um primeiro passo. Por onde começar? O que você deixaria de mensagem aqui? E depois você vai voltar, você vai fechar isso daqui, porque, né, você tem que fechar. Mas por onde começar para a gente ouvir também ali a Gabriela e o Ricardo? Ouçam todas as pessoas, quanto mais pessoas de diferentes opiniões, eu acho que aí está o segredo. A gente, quando fala de empatia, a gente fala, olha, vista a camisa do outro. Mas não é tão fácil assim. Eu, por exemplo, não sou negra, mas conversando com uma amiga, ela me disse o seguinte: Sandra, e uma executiva muito bem sucedida, eu não saio do shopping, a maior parte das vezes eu vou ao shopping e eu sou revistada. Eu não sei o que é isso. Eu ensino as minhas filhas a carregarem a nota fiscal quando elas compram, por exemplo, um celular ou algo mais caro, porque vão duvidar de você, vão achar que você roubou. Eu nunca imaginei, eu nunca disse isso para as minhas filhas. E aí, quando você tem essa visão, você começa a pensar diferente. Então, o segredo está em ouvir a diversidade, conversar com quem, às vezes, a gente se afasta das pessoas que não têm a mesma opinião. A questão da semelhança, né? É isso que acontece nas redes sociais, que a gente se aproxima dos semelhantes. As bolhas. As bolhas. Só que a gente precisa estourar essas bolhas e enxergar o que está. É isso que faz sentido, e faz sentido trazer, então, para o complexo que a natureza vai fazer. É isso, Legas. Perfeito. Gabriele. Então, eu quero finalizar agradecendo, como eu disse, a gente é uma empresa familiar, né? E essas transformações, essas novidades, está fazendo a diferença na nossa cidade, na nossa região. Quero agradecer, então, quero finalizar agradecendo a minha mãe e o meu irmão que estão aqui na plateia. Quero uma salva de palmas para os dois. E é isso aí que eu quero finalizar. E aí, Ricardo, conta para nós. Como começar tudo isso? Como começar? Percebendo o que está acontecendo, ouvindo, conversando, descobrindo o que pode acontecer. Os ECs. E se eu me abrir? Eu já sei como faço, mas eu ainda não sei como seria. E se eu considerar quanto de negócio as mulheres são capazes de gerar? O black money, o pink money. Fora pesquisas. Eu peguei uma pesquisa esses dias que falava que as empresas, uma investidora que faz aplicação de dinheiro em empresas, aportes, mostrando em pesquisa que 63%, olha, empresas com mulheres, pelo menos uma mulher fundadora, tiveram na pesquisa 63% de desempenho melhor. E aí, um dado me chamou a atenção, porque no relatório, alguém coloca assim: ainda bem que nós estávamos olhando para isso. E essa fala me chamou a atenção. Então, alguém estava olhando para as mulheres como fundadoras e teve 63% a mais. E a empresa gostou disso, porque ela está lidando com o negócio. Então, como começar? Buscando informação, percebendo o que está acontecendo, saindo um pouco da bolha e se perguntando esse eu já conheço como é, mas e se eu olhasse? Se eu olhasse, faz um exercício. O exercício vai criar previsão. E aí, com a previsão, dá para caminhar. Excelente. Eu tive um bom aprendizado na linha do ICI, mas foi em 2011, e num processo de negociação com o Walmart. Não o Walmart Brasil, o Walmart dos Estados Unidos, mas a situação do Brasil. E aí um norte-americano falou o seguinte: Olegário, vamos dar o benefício da dúvida? Eu nunca mais esqueci dessa expressão. E hoje eu pratico, mas é um exercício, porque a nossa mente, no automático, a gente sai julgando. Né?
Então, antes de julgar, assim, como é que eu suspendo o julgamento prévio, automático, que a gente sempre tem, é humano, mas como é que eu suspendo, é o meu exercício, e dou o benefício da dúvida, e é o que eu chamo de alguma forma de empatia. Porque quando eu pergunto, em vez de eu julgar e condenar, segundo, por que você fez desse jeito? Eu dou a oportunidade para entender da perspectiva do outro, porque do meu eu já julguei, né? Mas se eu suspendo o meu julgamento e escuto o outro, para entender do ponto de vista do outro, da realidade do outro, das crenças, né? Enfim, dos valores que o outro tem, eu posso ver o mundo de uma outra perspectiva, que foi um excelente exemplo que você trouxe. Sandra, como é que a gente conclui esse encontro, essa tarde aí, né, liderada a Cates, né, que nos abriu esse espaço dentro da Expo Super, que é uma experiência, a era da experiência, é essa experiência diferente dentro do MDV. Finaliza para nós, por favor. Olha, só a Gabriela está contando esse case, para vocês terem uma ideia do que o Ricardo também está falando, da questão da previsibilidade. Quando ela foi fazer essa palestra lá em São Paulo, ela recebeu mais de 40, não estou mentindo, né, Gabi? Mais de 40 mensagens de diretores, CEOs, querendo saber qual era o segredo, né? O que você está fazendo de tão mágico? E quando a CATES proporciona toda essa discussão, e, gente, eu falo que foi até ousado trazer, por exemplo, a questão sobre assédio, porque é um assunto que as pessoas se afastam e não querem tocar. Mas a gente precisa discutir. E que comece por 1, 2 ou 3 pessoas. A gente sabe, né, também que o dia tem várias aí, atividades, mas que a gente comece a se conscientizar para criar novas trilhas no nosso cérebro. É isso que é o importante. A gente precisa construir novas trilhas para transformar. Os 10.000 anos que o Ricardo costuma falar das transformações, já está acontecendo. Então, temos de criar essas trilhas, reunir essas 4 gerações que estão juntas, criar essa diversidade, para que a gente possa ter menos casos de depressão e lidar, enfim, com felicidade, que é o que a gente quer todos os dias. É isso. Muito bem. Bom, a Cates, eu agradeço aqui a Cates, que trouxe o tema a Era da Experiência e proporcionou as condições para a gente falar de construir essas trilhas, que precisa de uma nova experiência, precisa de uma nova prática, e que vocês possam reverberar isto, levando para a sociedade, para dentro de casa, que é onde tudo começa. Primeiro para dentro da gente, né? Que é a primeira transformação mais importante, e depois para as outras pessoas, para a gente mudar o mundo. Eu Obrigado. só queria deixar um último recado. Tenho 10 livros do Mulheres do Varejo. Nós contamos histórias de 50 mulheres que ajudaram a construir o varejo nesse país. E a gente registrou e transformou nesse livro. Quem quiser depois me procure, que a gente está fazendo a venda aqui hoje, numa condição especial. É isso, gente.